que eu assisto filme, esse filme envelhece como vinho, tá? Eu acho... Cara, esse filme eu acho muito chato, velho. O último filme lendário da Pixar. Esse aqui, só que parando pra pensar, realmente esse filme é bom pra caralho. Agora que eu tô parando pra pensar, esse filme é bom pra caralho, velho. Ai, velho, o plot twist! Até o plot twist do filme tá errado, gente. Esse filme é todo errado. Bom, todo mundo sabe que tem uma tier list, que é basicamente você separar o tema e todos os itens envolvendo esse tema em várias prateleiras e separar entre os melhores e os piores. E também hoje eu vou fazer sozinho, porque não tô com muito tempo para chamar um pessoal para fazer a tier list junto comigo. Mas eu prometo que as próximas tier list vai ter 2 ou mais pessoas fazendo a tier list aqui comigo e a gente vai discutir tudo. E que é só basicamente 100% da minha opinião. Então, vai estrear essa série de tier list aqui no canal. Mas agora uma tier list mais simples, num tema mais básico, que é a Pixar. Todo mundo conhece a Pixar, uma das maiores empresas de animação da história. Foi uma revolução nos anos 90, principalmente ao trazer a animação 3D em larga escala, revolucionou a indústria. Mesmo que você tenha as críticas à Pixar e a influência que a Pixar trouxe para as animações a partir do século XXI, você pode ter suas críticas. Mas você não pode esquecer do quão importante ela foi nesse universo de animação. E é aquilo, a gente vai separar em 5 prateleiras. Os lendários, que são aqueles filmes lendários que fizeram a história da Pixar. Pedrada Absurda, que são filmes também ótimos, são filmes muito bons, mas na minha opinião, não estão no panteão de animação, mas são filmes ótimos, que tem uma grande aceitação pelo público. Bom filme, aquele filme é bom. Ele é bom, tipo, não é um filme consagrado, mas tem várias qualidades nele. Um dos filmes de todos os tempos é aquele filme meio mal mesmo, meio ok, passa de ano. E a última categoria, que é a categoria da carroça. Por que carroça? A Pixar, em si, ela não tem um filme ruim. Ela nunca lançou um filme realmente ruim. Mas ela já lançou filme chato, já lançou filme xoxo, já lançou filmes sem carisma, já lançou filme genérico. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Então, como o nível da Pixar é muito grande, então eu resolvi botar a carroça, que são os piores filmes, é os piores filmes da Pixar. Mas não quer dizer que esses filmes são ruins. Dito tudo isso, vamos começar a tier list aqui? Ah, vamos nessa! Por ordem, coloquei aqui por ordem de lançamento, ordem cronológica. Já vou começar como um lendário, que é Toy Story. Beleza. É o primeiro, sim, é o primeiro longa-metragem da história em 3D, por ter revolucionado uma geração inteira de filmes. E por realmente o filme ser muito bom. O filme conta a história do Woody e o Buzz, não só como só brinquedos sendo vivos. Ele foi basicamente uma história entre separação de conflitos, onde a gente tem que se entender as diferenças, e também mostrou o que a Pixar veio, que é trazer esse lado pro público, trazer esse lado imaginário e também o lado sentimental. Mas esse lado sentimental vai ser mais aparente nas obras futuras. Vinda de Esther, o que eu posso colocar aqui? Vou colocar em Pedrada Absurda. Não, Toy Story 2 ainda não. Aqui, Vinda de Inseto. Porque, vamos lá, Vinda de Inseto foi o segundo filme da Pixar a ser lançado. E, de novo, com aquela mesma lógica, aquela fábula de animal, que tem a moral, essas coisas. Mas, Vinda de Inseto também conta um conflito, basicamente um conflito racial, vamos dizer assim. Não chega a ser racial. Talvez de desigualdade social, vamos dizer assim. Não é à toa que virou até um meme de Vida de Inseto ser basicamente o manifesto comunista em formato de filme. É engraçado. Tem suas críticas ali, mas é engraçado. Mas é meio assim, e também ele é bem biologicamente acurado também, que é algo muito importante. Então eu vou colocar como pedrada absurda mesmo. Toy Story 2. Toy Story 2 também pedrada absurda, é quase a mesma coisa do primeiro, só que o Toy Story 2, ele traz realmente uma visão mais questão de consumismo. Como, por exemplo, como o vilão desse segundo filme é aquele cara lá, o maluco de galinha lá, o que parece o Sérgio Sacana, que basicamente traz a história de como os brinquedos vão se renovando. Como, por exemplo, a questão do Woody e da Jessie, que era de uma série de brinquedos, acabou se trocando por outras que eram astronautas, porque se tornou astronautas por causa da corrida espacial nos anos 60. Nos anos 50, era comum
o western. Era bem comum o western. Só que o western foi logo substituído pelo tema de espaço, por causa da corrida espacial. E aí traz novos personagens, traz a Jessie, traz a Barbie, que tem até a famosa história que a Mattel não queria que a Barbie aparecesse no filme do Toy Story, porque achou que ia ser um fracasso, e acabou virando um sucesso, na verdade. É uma história bem conhecidinha. Não vou deixar como pedra absurda. Monstros S.A. Eu não sou muito fã de Monstros S.A. Eu vou colocar como bom filme. Eu entendo completamente quem botar aqui em Pedra Absurda. Eu entendo completamente. Mas eu vou colocar em bom filme porque é basicamente um slice of life entre trabalhadores, entre os trabalhadores de uma firma. O que é bem interessante, a premissa, mas também ele brinca muito também com a questão da imaginação de uma criança. Que é aquela questão ela sempre tem medo de dormir sozinha, ou até mesmo tem alguns mitos, como o mito do bicho-papão, mas ele brinca muito com essa questão do imaginário da criança. E também tem alguns personagens muito bons, como o próprio Mike Wazowski, um personagem que marcou gerações. Tem o Red, que é o sub-vilão do filme. Tem a Boo, que depois de se tornar histórica com a explosão da teoria da pizza, ela ganhou uma fama inacreditável. E é isso. E a moral do filme também é aquela coisa que é bem melhor disparar a alegria do que o medo, vamos dizer assim. Ok, Procurando Nemo. Pedra Absurda. E eu até não brinco se bota em lendário aqui, tá? Mas até botaria em lendário, mas eu vou deixar Pedra Absurda. Procurando Nemo foi o primeiro filme da Pixar que eu assisti. E também foi o primeiro filme que eu lembro de ter consciência de ter assistido. Como uma criança, no começo é um bebê que vai tudo fazendo automático. E aí depois, aos poucos, você vai atingindo ter consciência. Procurando Nemo foi o primeiro filme que eu lembro que eu assisti, assim, em looping. É uma das poucas memórias vidas antes de eu adquirir consciência. Foi assistir no Procurando Nemo. E é aquela história de pai e filho que ficou conhecida a questão do pai órfão, o pessoal. Não, nesse caso não é pai solteiro porque é sacanagem, velho. Ele ficou viúvo. Até sacanagem chamar ele de pessoal, velho. Conta a história de pai e filho. E também conta com personagens marcantes, como a Dory, que ela sempre teve esse problema de memória. E ao mesmo tempo que ela tem esse problema de memória, ela sempre se sentiu incapaz de fazer tudo. E também tem a questão da geologia marinha, que também é um filme que também é muito certinho biologicamente, velho. Então, por isso que eu acredito que é uma pedrada absurda. Os Incríveis, caramba. O que eu vou falar de Os Incríveis, velho? Os Incríveis também é outra pedrada absurda. E ele foi até um pouquinho fora do tempo, que ele conta um pouquinho daquela vida de super-heróis. Que é aquela questão, tipo, quando você pré-programado para fazer uma coisa a vida inteira, só que aí te tiram o seu propósito de vida. Foi o que aconteceu com o Beto. O Roberto, nesse filme, que é o Senhor Incrível, ele passa por uma crise mental que basicamente tiraram o seu propósito. E ele, devido a toda aquela treta dos super-heróis, do fim dos super-heróis, a família Pera aqui no Brasil, eles perdem totalmente o propósito. E ao mesmo tempo que eles perdem o propósito, eles não podem se revelar, porque senão descobre que cai aquela questão do segredo. Não é à toa que eles têm que controlar os filhos por causa disso, por causa que os filhos eles não passaram por essa questão de se esconderem o que eles verdadeiramente são. Então, é bem complicado. E é um filme que tem umas cenas que são muito da hora. Tipo, tem cena do inicial deles contando todo o fim dos heróis. Tem a cena do soltando do Sinistro, também conhecido como Guri Incrível, também conhecido como Bochecha. Meu nome não é Bochecha! Os Bochecha. Então, e tem algumas cenas. Tem aquela clássica frase do Nada de Capa que mostra os acidentes que os heróis sofreram por causa da capa. E vamos ser sinceros, é um humor ácido. Isso é um humor muito ácido pra mostrar pra uma criança. E também tem aquela toda discussão se o Beto ia realmente trair a esposa dele ou não. É um filme que traz várias discussões. Velho.
Então eu vou deixar em pelada absurda aqui, velho. E também tenho, falando sobre incríveis, e ultimamente saiu um fenômeno na internet, que não sei de qual buraco saiu, provavelmente foi o mesmo buraco que saiu do caos, que a gente vai discutir daqui a pouco. E é a questão do Gamma Jack. Nos arquivos do DVD do filme, tinha algumas informações sobre alguns heróis que não foram mostrados em tela. Uma delas era o Gamma Jack. E o Gamma Jack, ele era um pouquinho mais egocêntrico comparado aos heróis. Ele realmente se sentia superior a todos. Mas todo esse fato de se sentir superior a todos num filme, entre aspas, em teoria, infantil, o pessoal começou a associar ele como se fosse um Capitão Pátria, que é a questão do super-herói realista, que é basicamente uma forma bonitinha de falar que, na verdade, você tá fazendo um super-herói filha da p***, na verdade. Mas ele começou a ter fama na internet. Começaram a fazer aquelas montagens dele, começou a botar funk no fundo com a caveira lá. Complicado, velho. Os caras não acham uma coisinha Ed e já começa a forçar. É pânico e terror, toma Jack na Avenida Uzi, toma na Henrique. Outro filme que começou também a ter uma glorificação é Carros. Carros, que eu coloco em bom filme, realmente, o McQueen, ele é um personagem, eu gosto de... Os personagens são muito bons. Eu, como um fã de automobilismo, gosto muito da forma que eles abordam o automobilismo no universo de carros. Só que assim, sei lá, eu sinto que esse filme dava pra ser uma pedrada mais absurda do que ele é. Eu sinto que ele dava pra ele ser muito melhor do que ele é. Mas ainda assim, é muito bom e deixou uma franquia conhecida no mundo todo. E até colocar em pedrada absurda, só que aí eu até colocar em pedrada absurda, só que eu vou estar saturando essa coisa. Eu não quero saturar essa... Se tem uma coisa que eu não quero aqui é saturar nenhuma das prateleiras. Então, infelizmente vai ficar em bom filme. Mas eu gosto muito de tudo que cerca carros. E também a lore de carros também é muito legal, velho. Se vocês precisarem, é muito legal a lore de carros. Muito legal. Duas coisas. Primeira, eu não faço amor. Eu for. Ratatouille. Bom filme. Principalmente eu gosto de cozinhar. Ele é um filme muito legal e mostra aquele... é um filme até bem real, vamos dizer assim. Se eu não me engano, eu acho que é o filme mais pé no chão da Pixar, é Ratatouille. Porque ele realmente mostra um contexto até que bem real. Eu até previ um pouquinho do futuro, que lá mostra o antigo restaurante do Gusteau, que depois da morte do Gusteau, ele estava prestes a se tornar, a deixar de ser um restaurante chique e se tornar um restaurante fast food. E que se tornando um restaurante sem alma. E vamos ser sinceros, é meio que a pizza hoje. Mas, vamos ignorar essa parte. E também ele representa a França, basicamente um símbolo da França, Ratatouille. Quase que uma propaganda da França. Wall-E, lendário. Wall-E lendário. Cara, porque, esse filme, ele é basicamente, ele bebe muito da fonte do 2001, uma Odisseia do Espaço. Ele bebe muito da fonte desse filme. Só que, coisas que o Wall-E aborda, cara, são temas totalmente atuais. E toda vez que eu assisto esse filme envelhece como vinho. Ele envelhece cada vez mais que a tecnologia vai evoluindo, que a internet vai evoluindo. Ele cresce como um vinho. Desde aquela época, a gente já discutia essa questão do consumismo desenfreado, que poderia transformar um caos a vida na Terra. E você mostra que em Wall-E, BNL, basicamente, era a grande corporação da Terra e basicamente destruiu ela inteira. Basicamente se tornou só terra e basicamente a Terra se tornou um grande lixão. E que é uma crítica muito incrível, tanto pelo consumismo, tanto também de cuidar da natureza. Ele se tornou um dos maiores símbolos da sustentabilidade, esse filme. E depois que o Wall-E sai da Terra e vai para a nave no espaço, você vê um monte de gente sedentária, totalmente fora de forma, quase que numa obesidade mórbida. E hoje, com essa questão e você vê que todos eles estão em frente a uma tela, que é algo parecido que acontece hoje. Você vê um monte de gente consumindo um vídeo curto, e não é vídeo curto de qualidade, é sempre um vídeo curto muito... Sempre aquele vídeo curto mega dopaminérgico, onde você fica basicamente o dia todo grudado numa tela, e lá você vê que as telas são bem... É um pessoal que fica na frente da tela. E hoje a gente passa por esse aperto das plataformas, onde as plataformas querem que você se mantenha preso por todo o tempo
Você vê os vídeos curtos totalmente dopaminérgicos, com um conteúdo mega raso e sempre algum conteúdo. E o espectador vai perdendo 3, 4, 6 horas de um dia inteiro só olhando uma telinha e não se lembrando mais do conteúdo que consumiu. Além de ter se mostrado uma realidade, dele ter mostrado uma crítica social que é muito real, mas macro, que é a questão da natureza e do consumismo desenfreado, ele também mostrou uma crítica social mais micro que iria surgir anos depois com o advento das redes sociais. Então o Wall-E é lendário. Pra mim o Wall-E é lendário. Up, tem uma polêmica. Eu tenho uma polêmica sobre Up. Cara, absurdo. Por que ele não é lendário? Por causa de uma coisa. E é a coisa que o pessoal coloca Up na primeira prateleira, só que pra mim ele é o motivo na qual ele vai ficar na segunda. Esse filme, ele é carregado pelo início. Ele é basicamente carregado pelo início. Apesar que Up tem a melhor sequência de cena da história das animações, que é basicamente a história do casamento de Carl e Ellie, basicamente esse filme inteiramente se sustenta nisso. E é um filme realmente que é muito bom. A animação é muito boa. O cenário, eu acho o cenário de Up lindo. Eu acho o cenário de Up lindo. Eu acho lindo a forma que eles exploram a América do Sul, que é basicamente a floresta, não sei se será a floresta amazônica aquela ali. É basicamente a representação da floresta amazônica. Mas é tudo muito lindo, velho. A relação entre o Carl e o Russell também é meio que quase uma relação entre avô e neto. Ou até mesmo pai e filho, não sei. Porque o Russell, às vezes, alguns associam uma relação meio pai e filho por causa da questão do Carl e a Ellie sempre quererem ter filhos e infelizmente não pôde, por causa toda a história dela, da infertilidade que causou nela. Ele é um filme realmente muito bom, mas falta um negócio pra ele ser lendário. Faltou só um negocinho pra ser lendário. Foi quase, mas não vai. Inclusive vou até botar aqui na etiqueta, botar até 2 aqui na boca do Google aqui. Meu nome é Russell, vulgo Russinho. Eu sou o menor quente, relíquia da Barra da Tijuca. Será que o senhor tá precisando de alguma ajuda hoje? Toy Story 3, lendário. Melhor filme da franquia. Eu acho melhor até que Toy Story 1. Eu acho melhor que Toy Story 1. Mas, cara, Toy Story 3 é lindo, cara. Nossa. Ai, meu Deus. Cara, eu acho o filme inteiro muito bom. Todo o filme inteiro é muito bom. Conta basicamente uma analogia ao que acontece mais ou menos nas prisões. O Lotso, ele realmente é um vilãozaço, velho. Eu acho o Lotso um vilãozaço. Toda a sequência do orfanato é muito bom, deles sendo presos. A cena da fuga também é muito boa. A lendária, pra mim, a lendária cena do incinerador. Naquele momento, os brinquedos foram diminuídos a plástico. Basicamente o material na qual eles são feitos, e eles iriam junto com o resto do lixo que seria incinerado. Eles basicamente foram diminuídos a lixo naquela cena. E também tem a cena final do Andy se despedindo do Woody e deixando aquela clássica mensagem do amar é deixar ir. Vários ciclos se encerram e a gente tem que saber que não importa a forma que terminou. O que importa é que aconteceu, e esse filme realmente aconteceu, e a relação entre Woody e Andy realmente aconteceu. E aquele filme encerrava a franquia de uma forma lendária. Adeus, parceiro. Só que esqueceram de avisar pra Pixar que aquela franquia terminou. Mas depois a gente vai falar mais tarde. A gente vai falar sobre este senhor aqui. Opa, tudo bem? Interrompendo o vídeo rapidinho aqui, só pra fazer aquele CTEzinho básico de cada dia. Se você estiver gostando do vídeo, curte o vídeo. E se você realmente tiver gostado, se inscreva no canal e ative o sininho. Ou se você também tiver no celular, hype o vídeo, faça com que o nosso canal seja impulsionado pelo algoritmo da plataforma. Mas, se você realmente gostou muito do vídeo, você poderá fazer uma doação via LivePix. Como o canal ainda não é monetizado, essa, por enquanto, é a nossa única forma de monetização no momento. Se você quiser nos ajudar com aquele troquinho de pão, ou até mesmo quiser fazer uma lavagem de dinheiro, o QR Code vai estar na tela. É isso, voltando para o vídeo. Carros 2, um dos filmes de todos os tempos. Eu não acho uma carroça. Eu não acho essa bomba que o pessoal fala, mas realmente. Eles fogem muito da premissa que
a premissa dos filmes Carros. Eles basicamente fizeram um filme de investigação. O World Grand Prix só foi uma desculpa pra fazer um filme de espionagem. E, cara, uma das coisas que mais, hoje vendo, mais me irrita é a questão do... O McQueen, ele é coadjuvante no próprio filme. Ele é, basicamente, o filme, ele é protagonizado pelo Matt. Eu vou ser sincero, eu gosto muito de filmes de investigação e também tem muito aquela relação também um pouquinho política também. Um pouquinho de relação política. Mas só que, cara, Carros, sei lá, é aquele clássico água e óleo, sabe? Tipo, esse filme de investigação em Carros é basicamente um tatu na árvore, velho. Você não sabe como é que esse filme parou lá. Basicamente isso. Brave, Valente, Carroça. Infelizmente esse filme é Carroça. E esse filme ganhou o Oscar, velho. Em 2013, se eu não me engano. Eu acho que foi o Oscar de 2013. Só que ele é um filme bem meia pensado, sem carisma nenhum, velho. A animação ela é linda. A animação é linda. Esse filme, Brave, é o que, pra Disney, foi recentemente o filme da Raya. Que é uma animação linda, um universo lindo, só que a história é bem... A história até tenta contar uma história meio de mãe e filha, até tenta... sei lá, é chato, só chato. Brave eu acho chato. Universidade Monstro. Também é chato. Beleza, o Sullivan Wazowski durante a universidade, mas... Sei lá... Tipo, a ideia é legal, mas... eu não me conecto com esse filme. Eu não consigo me conectar com esse filme. E olha que hoje eu sou um universitário. Também talvez seja por ele ser num contexto mega americanizado também. Mega norte-americanizado. Talvez seja por isso que eu não me conecto com esse filme. Mas de resto, carroça. Divertidamente. Caralho, tudo. Esse filme é uma parada absurda. Cara, esse filme é uma parada absurda porque ele chegou num bom momento onde a gente estava discutindo começando a discutir na década de 10. Ele é uma das melhores formas de mostrar o que é a puberdade para um adolescente. E beleza, eles iam explorar um pouquinho mais no Insanidade 2, que no Insanidade 2 é a adolescência, só que um pouquinho mais tardia, no ensino médio, vamos dizer assim, tipo 15, 16 anos. Nesse caso, o Inside Out é a pré-adolescência, vamos dizer assim, onde o corpo está se preparando para ir para a puberdade. E é bem legal, porque ele fala de uns temas que foram símbolos dessa década, que é, além da saúde mental, a questão do amadurecimento da criança. A Riley, ela era uma criança, só que ela começou a passar pela pré-adolescência. E se pra homem é meio complicado, imagina pra uma menina, velho. Porque tem toda a questão daquela bomba de hormônios que elas sentem. As emoções são personagens muito carismáticos. A alegria é carismática, a raiva é carismática. Acho os 5 personagens são bem carismáticos. Tirando o medo. O medo meio que é o menos carismático dali. É o menos explorado, vamos dizer assim. Não é à toa que o medo ele foi deixado de lado pra ansiedade no Insanidade 2. O pessoal esquece que o medo existe. Aí acaba que esse filme ele deixa uma dura lição que coisas tristes acontecem, coisas complicadas vão acontecer, mas que vamos ir seguindo em frente, que a gente é forte. Basicamente foi isso que foi dito nesse filme. E também tem aquela cena do amigo imaginário da Riley, infelizmente, indo de Vasco. É uma cena até bem emocionante, velho. É uma cena emocionante, vamos dizer assim. Tipo, eu realmente não esperava que ia ser tão emocionante assim. E foi essa cena junto com a cena de despedida do Toy Story 3. E a cena... Na verdade, quem começou essa onda da Pixar sempre tentar fazer o seu telespectador chorar foi com a cena da Ellie. Que foi uma cena que mudou a história da Pixar. Começou essa onda da Pixar sempre tentar fazer os outros chorar. Foi a partir de Up. Mas aí depois de Up veio o Wall-E, depois teve a cena da despedida do Toy Story 3 e a cena do incinerador. São 2 cenas que tentam fazer o telespectador chorar. E no Inside Out tivemos a cena do Bong Bong, do Boing Boing lá, indo, desaparecendo da mente da Rock. Bom Dinossauro, sei lá, é genérico. Eu acho um filme bem genérico. Até esse filme é meio errado, até tem uma ideia, tem uma premissa legal, mas ele é meio errado, velho, sei lá. Eu não consigo me conectar muito bem com ele, velho. Não consigo conectar bem com ele. Procurando Dory, chato. Eu acho... Cara, esse filme eu acho muito chato, velho. Procurando Dory, velho. Sei lá. Vou ser sincero, das 3 vezes que eu tentei assistir, eu dropei. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar Valente pra um dos filmes de todos os tempos, porque pelo menos Valente ganhou o Oscar. Mesmo sendo um Oscar meio suspeito, mas vamos deixar pra frente. Porque aqui, velho,
que realmente... Então, vamos crescer na Universidade Monstro. Vamos passar pano pra Universidade Monstro, porque pelo menos esses 2 filmes eu consegui terminar. E Brave eu passo até pano, porque a animação de Brave é muito da hora. Universidade Monstro que me ferra é a história mesmo, que eu não me sinto conectado com ela. Mas agora, Bom Dinossauro e Procurando Dory, mesmo eu amando de paixão Procurando Nemo, eu não consigo assistir Procurando Dory. Eu acho muito chato. Carros 3 é um bom filme. Carros 3 é um bom filme, velho. Mostra porque tem um tema parecido com Os Incríveis, que é a perca do propósito do McQueen. Porque o McQueen tá em fim de carreira, ele tá quase se despedindo, e ele tá vendo uma nova geração vindo pra substituir ele. Tem toda a história do Jackson Storm, que ele era a nova geração do automobilismo no universo de carros. Acabou que o McQueen tá sentindo a idade, ele tá começando a ficar lavado, e acaba que aquela cena, a maior prova disso é aquela cena do acidente do McQueen, que ali mostra que a carreira dele acabou. A carreira dele como piloto de corrida já se encerrava ali, basicamente. Quase que numa forma parecida com a do Rei e uma forma parecida do seu mentor, o Doc Hudson. E nesse caso ele infelizmente faleceu fora da tela porque seu dublador original faleceu. Então, para não substituir, eles resolveram ceifar ele fora da tela como uma homenagem ao seu dublador. Tirando isso, é um bom filme, mostra, e além disso, mostra o McQueen, ele nessa procura de propósito, ele achou o propósito que é basicamente passar o bastão para Cruz Ramírez. E ele passa o bastão para Cruz Ramírez e ele começa a viver a vida, vamos dizer assim, de aposentado, vamos dizer assim. Coco pra mim, o último filme lendário da Pixar. Esse daqui pra mim é o último filme lendário da Pixar. Cara, tudo que envolve esse filme é lindo. Cara, esse filme é lindo. A animação é linda, a história é linda, o roteiro é lindo, as músicas são da hora. Tudo que envolve esse filme é lindo. E além, claro, tem um problema, que é o seguinte. Os norte-americanos, principalmente os anglo-saxões, Estados Unidos e Canadá, basicamente, eles sempre enxergam o México daquela forma bem caricata. Que é o 5 de Maio, tacos, Dia de los Muertos, todas essas coisas. Eles exploraram, só que a forma que eles exploraram o Dia de los Muertos e a forma que a cultura americana é explorada nesse filme é algo belo. É algo muito belo que eles fizeram. Tem aquela questão dos artistas de não conheça seus heróis, vamos dizer assim. De não conheça seus heróis. É um filme maravilhoso, velho. Coco é um filme maravilhoso. E assim, ele, pra mim, é a última obra-prima, vamos dizer assim, da Pixar, é Coco. Então, como é a última obra-prima, como eu deixei claro que é máximo 5, eu acho que eu vou subir um aqui, velho. Eu vou acabar subindo um aqui. Deixa eu ver quem que eu subo. Deixa eu ver quem que vai subir. Ok, internet, você me convenceu. A internet me convenceu mesmo, velho. A internet me convenceu que Up realmente é uma das obras-primas da Pixar. Que bosta, velho. Eu vou estar falando que esse filme é carregado pela cena da Ellie, tipo, uma forma de diminuir ele. Só que parando pra pensar, realmente esse filme é bom pra caralho. Agora que eu tô parando pra pensar, esse filme é bom pra caralho. Doug! Eu tava escondido debaixo da sua varanda porque eu te amo. Posso ficar? Vai tomar no cu! Ai, velho, Incríveis 2. Eu não vou botar o filme de um dos filmes de todos os tempos, porque tem umas ideias legais nesse filme, velho. É um filme mal explorado, velho. Um dos filmes de todos os tempos? Não sei. Porque ele é um filme mal explorado. Ele só é mal explorado, velho, mas tem umas ideias legais ali, véio. Tem a primeira cena que eu acho muito da hora, que é a sequência direta do primeiro filme, só que tá um dos filmes de todos os tempos, vai. E é esse lugar que fica ali, não. Eles já não tinham o mesmo propósito do primeiro filme. Eles não tinham o mesmo propósito do primeiro filme. Aí, então, vai ficar aí mesmo. Vamos respirar aqui um pouquinho. Vamos respirar. Muito bem. Toy Story 4. Vamos falar dele. Pelo filme em si, era um dos filmes de todos os tempos. Na verdade, era até um bom filme. Até bom filme ou um dos filmes de todos os tempos. Mas tudo que cerca nesse filme, tudo que cerca desse filme, por tudo que representa esse filme de uma Pixar perdida
numa Pixar, uma Pixar que deixou deixou sua criatividade de lado e começou a explorar começou a sempre jogar no seguro, fez com que esse filme parasse aí. O filme, a animação é maravilhosa, é tudo muito bem feito, a tecnologia envolvida nesse filme é muito boa. Só que, cara, não tem motivo desse filme existir, só a grana. E nem grana rendeu muito. Ah, não, mas a grana rendeu muito porque a baguncinha da doença só apareceu em março de 2020. Esse filme foi lançado no final de 2019. Então, deu tempo de fazer uma bilheteria. Mas, cara, esse filme não faz sentido existir. E pior, vai ter o Toy Story 5 que invalida ainda mais esse filme. Do Toy Story 5, do Toy Story 4 que invalidou o Toy Story 3, vai ser invalidado pelo Toy Story 5 que vai chegar. Cara, por isso é Carroça. Vai deixar aí Carroça, velho. Ó o Anjo, também. Ah não, o Anjo é um dos filmes. Você tentou explorar aquela relação fraternal entre os irmãos, mas não deu muito certo não, velho. Não deu muito certo. Tentou fazer aquela historinha da relação fraternal entre os irmãos, algo parecido com Frozen. Algo parecido com o que Frozen explorou, mas meio chato. Soul. Eu tenho minhas dúvidas, véio, sobre Soul. Eu acho um bom filme. Eu acho que o contexto do filme em si, ele é muito bom. A relação entre a vida, o personagem em si é muito carismático, tudo em volta dele é muito da hora. Tem muito da exploração da cultura negra americana e da exploração do jazz. É algo muito da hora de ser explorado, mas... E também tem a questão ele é um filme mais filosófico, vamos dizer assim. Ele é um filme mais... Eles tentaram fazer um filme mais filosófico, então é um filme mais abstrato, vamos dizer assim. Não é um filme pra todo mundo. Esse Soul não é um filme pra todo mundo, mas tem umas premissas interessantes. Então por isso que eu vou botar bom filme, velho. Tem umas premissas interessantes. Luca também. É um bom filme. Me salvou na pandemia. Me salvou durante a quarentena. Em 2020, em 2021, enquanto ainda o pessoal tava em casa. Então, cara... No contexto que ele foi lançado, e o filme em si, que é uma história até que legal, é um filme legal. Esse definitivamente é um bom filme. Então, vou deixar o Luca aqui. O pessoal dá uma subestimada nele. Foi quando começou as bocas de feijão que a pista começou em Luca. Mas era um bom filme. Vou deixar ele em bom filme, que tem as suas mensagenzinhas ali de você ser o que você deve ser. Tipo, você ser você mesmo. Não tenha vergonha de ser o que você é, mas é um filme da hora, tem até uma... O pessoal até tem uma teoria que é um filme meio queer, que é por ter toda essa questão do Lucas sempre estar preso entre aspas, no armário, que é a questão dele não querer ir pra fora da Terra, esconder aqueles sentimentos pros pais. Vamos deixar passar. Mas é interessante. Red, sei lá, velho. Um dos filmes de todos os tempos. Vou deixar em um dos filmes de todos os tempos, porque... Mas vou deixar ele aqui, ó, mais ou menos. Porque eu realmente passo pano desse filme. É um filme que ele não explora tanto... Também explora a puberdade, só que ele não explora tanto igual... Divertidamente. Ele parece ser um Divertidamente meio da Shopee, sabe? Porque ele tem a mesma temática do Divertidamente, de fora pra dentro. Ele explora algo de dentro pra fora. Que aí forma uma explosão, que aí é a forma da Mei Lee se transformar nesse urso. Eu não lembro se era um panda ou era um tanuki. Eu não lembro qual é o animal, eu acho que é um panda. Aí se torna esse panda gigantesco. E eu acho que a única coisa que é interessante nesse filme é a questão dessa questão do trauma hereditário, vamos dizer assim. Que é a tal do trauma hereditário. O trauma vai se passando de família para família, de geração em geração. E aí, meio que tanto a Mei Lee, tanto a mãe dela e a avó dela passam pelo mesmo trauma. Só que é algo meio subexplorado desse filme, velho. Eu acho que se explorasse um pouquinho mais sobre isso, estaria um bom filme. Mas eu vou deixar em um dos filmes todos os tempos, que aqui o nível é alto. O nível aqui é alto. Lightyear, Carroça. Cara, eu acho que Lightyear é uma das maiores fontes de melatonina que eu já assisti. E não só é uma fonte de melatonina, que a animação linda, mas só tem aquilo. Como é que eu posso dizer? Tudo que envolve esse filme tá errado. Esse filme, no contexto, era pra ser o filme que o Andy assistiu na época que esse filme foi lançado. Era pra ser esse contexto. Se foi esse filme que o Andy assistiu pra comprar o Lightyear, gente, não é possível. Pô, velho, o Andy tá doido, velho. Porque, cara, esse filme, tudo nesse filme tá errado. Até que a ideia
de se fazer um spin-off de Toy Story pra não vacaiar a franquia principal, é boa. Só que primeiro, a franquia principal já tava vacaiada já com o lançamento do Toy Story 4. Vem essa ideia do Story do Lightyear. Depois, trocaram os dubladores. A ideia de trocar o dublador original do Lightyear por um ator famoso. No caso americano, foi o Chris Pratt. Chris Pratt entra como Lightyear, que lá também é reclamação. E, obviamente, mudaram pra cá. Que eles tiraram o Guilherme Briggs e botaram o Marcos Mion. Ou seja, foi um caos completo, velho. O marketing já foi errado aí. E só teve isso de marketing. Porque o marketing foi errado. Até o próprio pôster é chato. Um pôster chato. A história tá errada. O roteiro tá errado. Os personagens, tirando esse gatinho aí, todo mundo genérico. O marketing desse filme inexistente, totalmente errado. Até mesmo o boicote que eles fizeram nesse filme foi pelos motivos errados. Esse filme, tudo envolvendo esse filme tá errado. Até o plot twist. Até o plot twist do filme tá errado, gente. Esse filme é todo errado. Tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu penso tá errado. Tudo que eu faço tá errado. Se eu faço isso, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada. Inclusive, esse momento agora, eu acho que você tá errado. O plot twist desse filme é completamente errado. Os caras meteram um retcon na cara dura. Então, sabe qual é a melhor coisa que você faz? Finge, lembra daquela série animada Lightyear em 3D? Você lembra dessa série? Finge que aquele dali foi o Andy que assistiu, que o motivo na qual o Andy comprou o Lightyear foi aquela série. Vamos fazer esse exercício? Ok, vamos lá. Elementos. Elementos foi um filme que surpreendeu, mano. Vou botar em bom filme? Vou botar em bom filme que é um romancezinho chiclete, aquele romancezinho água com açúcar, que é bonitinha, que é seu coração. Calzinho, vai. Não vou explorar muita coisa. Tem uma leve questãozinha também de segregação racial também, por você e ter uma certa analogia a casais interraciais, como por exemplo, porque lá nos Estados Unidos tem toda aquela história de branco casa com branco, negro casa com negro, que lá tiveram uma segregação absurda. Então, essa poderia ser uma analogia a um casal branco com um casal de cor, vamos dizer assim. Mas, dito isso, é um romancezinho legal, velho. Para você que tá assistindo nada, tá moscando, velho. Um romancezinho legal. Divertidamente 2. Bom filme. Eu vou colocar um pouco. Vamos fazer o seguinte. Descer elementos para um dos filmes de todos os tempos. Eu vou colocar um pouquinho mais na frente. Aqui. Vou colocar aqui aqui na frente. Por quê? Cadê? Tá aqui. Porque eu acho... Não, deixa eu colocar um pouquinho mais para... Eu não vou deixar na ordem certinha, vai ser algo mais de referência mesmo. Inside Out 2, ele foi um sucesso de bilheteria, muito por causa do primeiro. O marketing desse filme foi completamente certeiro. Eles acertaram muito na divulgação desse filme. Apesar de ser o problema, é um filme muito bom. Ele tenta emular um pouquinho do primeiro, trazendo essas novas emoções. Só que, sei lá, eu acho o Inside Out 2 ele falha por ser mais do mesmo. Então, ao assistir aquele filme, você vê, eu já vi esse filme antes, sabe? Então ele perde totalmente o elemento surpresa. Ele perde tanto o elemento surpresa que, por exemplo, o que deveria ser a cena mais impactante desse filme, que é a cena da ansiedade da Riley, não é tão impactante assim, porque um ano antes, a DreamWorks já tinha feito a cena do Gato de Botas tendo crise de ansiedade. Pior, não só foi como ela foi melhor explorada de Divertidamente 2, porque não é uma crise de ansiedade comum, é uma crise de pânico mesmo, então meio que perdeu totalmente o fator surpresa daquela cena. Você não vê nada surpreendente nesse filme. E pra encerrar, o último lançamento da Pixar foi Hélio, que... A roça, né? Chato, não tem nada nesse filme. Eu sei que tem aquela questão que cortaram as asinhas desse filme, mas mesmo assim, mesmo cortando as asinhas desse filme, esse filme é chato, badanado. Eu acho que esse filme é muito chato, velho. É isso. Vamos... Nesses lendários aqui, eu acho que eu vou deixar na frente aqui qual é o melhor filme. E pra mim, na minha opinião, entre esses 5 lendários, o melhor filme da Pixar, Toy Story 3. Porque Toy Story 3 ele é bom do início ao fim, velho. Reassista esse filme. Muito bom. E Coco é o filme mais subestimado. Eu acho Coco o filme mais subestimado da Pixar, porque ele é o filme mais subestimado. Então eu vou deixar essa sequência aqui. Eu acho que o top 5 é Toy Story 3 em primeiro, Wall-E em segundo,
Toy Story primeiro e terceiro, Coco quarto, Up quinto. Aí o resto eu não vou botar em sequência, mas vou deixar algo mais ou menos assim. Eu acho que é até isso aqui, velho. Só botar Dory aqui em último, porque pra mim eu acho o Procurando Dory o pior filme da Pixar. É isso. Eu sou o Felipe Tomás e esse é o Excelente Cartoon. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuide.